Bem-vindos ao podcast Menos Pausa, uma iniciativa da Academia da Menopausa em parceria com a Singular Pharma, que vem desmistificar todos os assuntos relacionados à saúde da mulher, principalmente nesse período da menopausa. Gostaria de parabenizar, inclusive, por essa iniciativa, que certamente trará conteúdos imprescindíveis para qualquer mulher que esteja atravessando essa fase. Eu sou Olga Goulart e nesse primeiro episódio nós traremos o conceito da menopausa e os possíveis caminhos a serem seguidos. A doutora Camila Rabelo e o doutor Jorge Valente, ginecologistas, são os nossos convidados desse episódio de hoje. E a doutora Edza Brasil, farmacêutica, também está conosco e eu tenho certeza que vai acrescentar muito nesse bate-papo. É um projeto incrível que se inicia hoje. Doutora Camila Rabelo é médica ginecologista, diretora médica da clínica Angeclin Spásio. Seja bem-vinda, doutora Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos lá começar a desmistificar um tema tão importante na vida das mulheres. Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade. Vamos conversar. Pois é, doutor Jorge Valente, nós sabemos da importância de trazer essa temática. Doutor Jorge Valente, doutora Edza Brasil, nós sabemos que essa temática vai modificar muito o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, juntamente com o acompanhamento dessas mulheres. E vamos também desmistificar alguns mitos que tem em torno desse assunto, garantindo, portanto, que esse 1/3 da vida das mulheres seja vivido com muita intensidade, com muita disposição, com muita alegria, com muito desejo de realização. Eu quero saber de vocês como é que surgiu esse projeto e o impacto esperado por parte de vocês na comunidade médica, na vida das mulheres e na sociedade. Edza. Olá, bom dia. Para mim é uma satisfação estar aqui participando. E o projeto da Academia da Menopausa surgiu da necessidade de conhecimento do setor e esclarecimento à população feminina que a menopausa não é o fim da vida, é o fim da vida reprodutiva. Mas a menopausa, ela tem um preconceito que a mulher tem vergonha de dizer, estou na menopausa. Mas é um momento crucial que a farmácia Singular Pharma, e aqui na presença dos médicos e ginecologistas, de esclarecer que a menopausa faz parte da vida da mulher e que hoje, com a longevidade aumentando, das mulheres têm uma vida de até 80 anos e a menopausa, suponhamos que comece em 48, 50, são 30 anos da nossa vida em menopausa. Então, a iniciativa partiu de maior conhecimento dos especialistas, de um grupo multidisciplinar entre médicos, farmacêuticos, nutricionista, personal trainer e todos envolvidos na cadeia. É verdade. Bom, doutor Jorge Valente, que é ginecologista, gente, ele tem uma grande experiência clínica, experiência grande também com implantes hormonais, vem se especializando cada vez mais em longevidade e foi um dos idealizadores desse projeto muito bacana que é a Academia da Menopausa, junto com a Singular Pharma, cuja diretora acabou de falar para vocês, é uma referência em farmácias de manipulação. E hoje nós vamos começar aqui o nosso assunto de uma forma bem descontraída, para que seja leve esse período que a gente passa, que tende a ser um pouco pesado. Vocês sabiam, gente, que tem um manual de atenção à mulher na menopausa do Ministério da Saúde? Pois então, nós vamos entrar nesses detalhes também. E então, doutor Jorge, como é que vocês começaram a idealizar esse projeto, né? Porque vai beneficiar não só as mulheres em questão, mas também a comunidade médica, né? Que vem se atualizar com um compilado de informações da ciência da longevidade que vocês estão trazendo. Bem, em primeiro lugar, a intenção principal é trazer conhecimento para mulheres e médicos da realidade que é essa fase da vida, que é o climatério. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pontuar. A menopausa é só um marco de 1 ano que essa mulher ficou sem menstruar nessa fase da vida, que é a fase onde ela cai a sua possibilidade de se reproduzir por esgotamento da população folicular e com a queda dos hormônios sexuais tem impacto em todos os sistemas do seu corpo. Por esse motivo, o tema do meu primeiro livro foi
existe vida após a menopausa, porque muitas mulheres acham que a menopausa é o final da vida, e na realidade é um começo de uma nova fase. E por que que a gente escolhe esse tema? Porque se a gente pensar qualquer patologia feminina, a gente vai ter um percentual de mulheres acometidas, por exemplo. Endometriose acomete 10% das mulheres, e menopausa acomete 100% das mulheres. Só não vai entrar na menopausa aquela mulher que não tiver a sorte de viver até chegar a essa etapa e morrer antes. Mas todas que viverem até essa faixa etária vão ser acometidas pelo climatério e menopausa. Por isso é tão importante o conhecimento e essa visão ampla de que para que a mulher possa ter saúde, não significa que a menopausa é o final da vida. Então, a única coisa que a paciente bem tratada não vai ter que ela tinha no Menacme é a possibilidade de ter filhos com o seu próprio óvulo, porque não tem como a gente fazer uma mulher ter novos óvulos, ela já nasce com todos eles. Tirando isso, todas as outras coisas ela pode permanecer da mesma maneira ou melhor, a depender da sua vontade e do acompanhamento que ela tem. É aí que nós entraremos, porque, como falou a doutora Edson, né, é exatamente a fase reprodutiva que dá um adeuzinho pra gente, mas é um momento, é uma grande oportunidade de, nessa fase, a gente internalizar mais, né, voltar mais a atenção para nós mesmas e com boa orientação, com boas mudanças de hábito de vida, olha, fazermos desse resto de vida que nós temos, desse grande resto de vida, né? Porque a longevidade hoje já é uma realidade, felizmente, e nós vamos chegar lá muito bem com todas as orientações que nós teremos. Como eu falei aqui agora há pouco, nós temos um manual de atenção à mulher na menopausa pelo Ministério da Saúde, muita gente não sabe. Olha que curioso, nele diz que apesar do corpo feminino ser marcado pelo ciclo reprodutivo, o destino da mulher não pode ser reduzido à dimensão fisiológica. Claro que nós vamos concordar com isso, né? Alterações hormonais, mudança no corpo, fogachos, cansaço e outros sintomas sinalizam um momento de maior atenção com a saúde. Nada mais que isso. É um período vivido com algumas contradições, dúvidas, muitos medos, preconceitos. Por isso, o Menos Pausa vem com informações seguras, com profissionais confiáveis, ouvindo também experiências de mulheres que vivenciam essa fase, contribuindo para uma compreensão melhor por parte de todas as outras que estão aí com essa duvidazinha, fazendo um barulho muito maior do que deveria em suas cabeças. Nós desejamos que isso tudo que seja abordado aqui na Academia da Menopausa faça total sentido às suas próprias vivências e que amplie os seus grupos de amizades e aumente muito a sua autoestima. Queridos aqui da mesa, eu queria perguntar, só para a gente começar, uma definição em uma única palavra por parte de vocês do que significa menopausa, doutora Edson. Menopausa para você é sinônimo de quê? Preconceito. Verdade, e é muito mesmo. Nós vamos desconstruir todos eles, doutor Jorge. Transformação. Camila. Perdas. Pronto. Bom, a gente escuta muito esse termo climatério e menopausa, doutora Camila. Vamos começar por você, uma definição para a gente dessa diferença e quando é que a gente começa a perceber que o corpo da gente está sofrendo essa transformação antes mesmo de entrarmos na menopausa. Tá. A menopausa é uma definição ligada a uma data específica que refere-se à última menstruação da vida da mulher. É um diagnóstico que é feito retroativamente, 12 meses depois daquela última menstruação. Então, é um marco pontual no calendário, tá? O climatério é a fase que envolve o antes e o depois desta última menstruação. E é nesta fase do climatério que se inicia, às vezes, em torno dos 40 anos, 39 anos, 41 anos, em que começam a haver na vida da mulher alterações. Às vezes, nuances sutis, às vezes alterações que ela nem está correlacionando com a menopausa, mas as alterações começam a ocorrer na sua vida e nesta fase é importante que elas, como todas as outras, mas nessa em especial, é importante que ela esteja bem acompanhada, de forma que aquelas pequenas variações ou grandes variações que comecem a ocorrer em sua vida possam ser sinalizadas a ela de que já fazem parte desta fase maior, que é o climatério. Né? Para que a gente possa ir percebendo as coisas de início e possa ir fazendo os ajustes necessários neste caminhar, minimizando as perdas mais impactantes mais adiante, né?
Bom, e nós mulheres normalmente já somos acompanhadas por nossos ginecologistas, né? Habitualmente, pelo menos uma vez por ano a gente está lá. Então, se a gente consegue manter essa frequência, né, de acompanhamento médico, mais fácil para você, junto com o seu ginecologista, adotar qual é a maneira, qual é a conduta mais correta dentro do seu histórico de saúde, né? Do seu histórico familiar, inclusive. Sim, mas para isso é importante também que o seu médico esteja atento a essas Ao variações, momento, né? ao E momento. consiga perceber que essas variações, que às vezes são indiretas, não é necessariamente um fogacho, são outras alterações, às vezes, de outros sistemas. É importante que o médico consiga perceber que aquelas variações já são sinais de alerta para o caminhar, né, para uma queda estrogênica e para o que vem a ocorrer nesse cenário da menopausa e do climatério. Certo. O climatério ele é definido, gente, pela Organização Mundial de Saúde como uma fase biológica da vida da mulher e não um processo patológico, viu? Só para que vocês entendam e não recebam isso como uma fase complicada. Não é patologia, é só um ajuste necessário. Agora, doutor Jorge Valente, esses sintomas citados agora há pouco, né, por doutora Camila, são variáveis, né? Não significa que as mulheres vão ter a mesma coisa e nem que vão ter sintomas. Algumas passam por essa fase até às vezes sem sintomas. Eu acredito que essa sintomatologia, esses sinais que o corpo dá, são até positivos no sentido de você atuar aí, o corpo vai dando sinal, você vai intervindo, vai corrigindo e vai, né, adotando a conduta a ser seguida. Como que você define para a gente assim, um momento de começar a intervir? Como é que você discute com sua paciente a possibilidade de uma reposição hormonal ou simplesmente de uma reposição, de uma suplementação alimentar para ajudá-la? Que tipo de terapêutica que é adotada? Se os medicamentos convencionais ou se os fitoterápicos? Olha que nós temos um monte de pergunta numa só, hein? Veja só, Olga. Em primeiro lugar, eu acho que não existe climatério assintomático. Existe ginecologista míope. Existem mais de 70 sintomas e sinais catalogados com relação ao climatério. E, na realidade que eu vejo no meu consultório, é impossível a paciente que passa dos 40 anos e não tenha algum sinal. O que acontece? Às vezes ela pode não ter um sinal clássico que todo mundo leva a fazer o link com o climatério. Mas, por exemplo, se eu fosse dizer hoje a você qual o sinal mais frequente no meu consultório das mulheres que estão passando dos 40 anos? Queda de energia, fadiga, cansaço. Muitas vezes isso não faz o link com a menopausa e com o climatério. Por quê? Porque vocês, mulheres, normalmente são muito sobrecarregadas. Fazem 1001 tarefas. E o que acontece? Ela passa a perceber que a sua jornada não é mais tão fácil de cumprir. Então, assim, quando você pensa em climatério, em queda de hormônio, você não pode deixar de pensar em energia, que às vezes é o fator principal, a queda da sua produção energética. Mudanças na sua composição corporal, também é outro sinal que não é feito o link com o climatério, ou seja, aquela mulher que mesmo com um bom estilo de vida não está mais conseguindo manter a massa magra, está começando a acumular uma gordurinha onde não existia, a barriguinha começando a crescer. Distúrbios do sono, é aquela mulher que não tem dificuldade de começar a dormir, até porque chega muito cansada, mas o sono passa a ficar picotado, passa a acordar várias vezes durante a noite e às vezes ela tem um link assim, eu acordo para fazer xixi, mas antes era assim, você só acorda para fazer xixi várias vezes se seu sono tá leve, se seu sono tá profundo, você vai acordar para fazer xixi de manhã. Então assim, existem vários sinais que não são tão claros como, por exemplo, os fogachos, as ondas de calor, a queda de libido, que todo mundo já faz o link. Então, é por isso que eu costumo brincar isso. Existe, às vezes, um médico que está míope para aquela situação. E um dos motivos da criação da Academia da Menopausa é abrir os olhos dos nossos colegas, porque nós somos moldados na faculdade a tratar doença. E quando a gente pensa de transição menopausal, a gente pensa em fomentar saúde. Então, entre o paciente sem patologia são, como o pessoal costuma dizer do modo leigo, e o paciente doente, existe uma fase intermediária. E nisso a gente já consegue ver alterações nos exames de laboratório. Por isso que a gente tem uma gama de exames maior e a gente tem uma interpretação diferente. Por quê? Porque quando você tem no exame de laboratório uma faixa
limite, as pessoas acham que quem está dentro daquela faixa está tudo bem. Então, assim, qual é o normal? É você chegar, o médico olhar, não, você está dentro da faixa, está tudo bem, você não tem nada. E você já está sentindo algumas coisas. Então, o que a gente sabe? Que existe uma faixa ótima. Ou seja, por exemplo, se você pensa em hormônios, qual é o ideal para a pessoa estar bem? Ela está no terço superior da normalidade. Então, se, por exemplo, você tem uma faixa que vai de 10 a 60 e essa pessoa está mais próxima de 10, ela pode já estar sintomático. E aí, por que ela já está próximo de 10? Está faltando matéria-prima? O estilo de vida é ruim? Nem sempre nesse início é preciso a reposição. Mas você tem que investigar o que está levando a ela a ficar próximo do limite inferior. Porque se isso for corrigido, você vai manter a longevidade desse ovário por muito mais tempo, vai manter a qualidade de vida por muito mais tempo e você vai postergar a necessidade de reposição. Então, a manutenção da saúde é diferente de tratamento de doença. Por isso que você precisa ter uma visão mais ampla e não deixar passar despercebido determinadas coisas. Verdade, alguns resultados de exame só apontam se você está doente ou não, e nós queremos pegar o resultado dos nossos exames e constatar não só que não estamos doentes, como estamos em pleno, nós estamos numa fase ótima, como você acabou de falar aí, em termos de disposição, com o nosso sono. Essas 1001 tarefas que você disse aí, Jorge, para nós mulheres, a gente quer literalmente cumprir as 1001. Se a gente não consegue essa uma, já nos desorganiza a nossa estrutura familiar, que infelizmente, né, a gente vive numa estrutura onde as mães, as mulheres, elas dão muito mais conta dos trabalhos não remunerados do que o contrário. Ok, para isso nós vamos levando, mas cadê a disposição, cadê a energia que a gente precisa para cumprir essas 1001? E cadê também esse sono de qualidade que vai nos garantir acordar no dia seguinte e seguir cumprindo? E cadê também essa fase que já somos mais maduros e queremos energia não só para cumprir essas 1001 coisas para os demais, mas 1001 coisas para nós mesmas, que também trabalhamos a vida inteira, que merecemos o nosso descanso, que merecemos organizar uma viagem de bicicleta com as nossas amigas, ou podemos ir, fazer qualquer coisa que nós quisermos nessa fase, né? Nos apaixonarmos de novo, criar uma nova carreira, começar de novo. É essa disposição que nós queremos atingir. Doutora Edza Brasil, por exemplo, eu acho que não só pelo seu conhecimento e experiência na área de farmácia, mas é uma pessoa na qual eu me inspiro muito em termos de estilo de vida, porque ela é muito ativa, né, nos esportes, né, doutora Edza? Como é que você se vale, não só do seu conhecimento, mas da suplementação e desse estado ótimo de saúde para curtir a sua vida nesse período que certamente já está menopausa para frente, né? Sim. Tenho 60 anos, não tenho o preconceito de dizer que estou na menopausa. E como eu passo por essa fase bem assistida, através do meu conhecimento de profissionais que me acompanham, um deles é o Dr. Jorge, também tem um nutróloga, tem um nutricionista, e o exercício físico que faz parte da minha vida, né? Então, dizer assim, viver bem a menopausa é você estar com vários pilares, como o Dr. Jorge foi bem claro aqui. Você precisa dormir bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa ter uma dieta adequada, você precisa ter bons relacionamentos e precisa cuidar muito bem da sua mitocôndria. Ele falou de energia. Quem nos dá energia é a mitocôndria. E para a mitocôndria nos dar energia, nós precisamos estar em harmonia no nosso corpo. Precisamos estar vendo toda a questão de suplementação, vendo todos os micros e macros nutrientes, que muitos são pela nossa dieta e outros são pela reposição. Então, digo que chegar e viver a menopausa e ter o autocuidado, cuidar da família, trabalhar, fazer viagens, é um exercício diário e você precisa de uma rotina para isso. Outro item importante, beber bastante água. E acho assim, você precisa cuidar muito bem da sua cabeça. Porque outro item também muito esquecido pelas mulheres, a saúde mental. E essa saúde mental, ela está intrincada, né, em todos os seus atitudes e comportamentos que você tem na sua vida, para você viver bem a idade que você tem. Claro, a saúde mental, a saúde sexual, a saúde óssea,
Tudo isso a gente experiencia nessa fase de declínio hormonal, sobretudo do estrogênio, né? Que deixa aqui uma lacuna muito grande e a gente vai preenchendo com outras coisas. Portanto, essa informação que você acaba de trazer para a gente, essa equipe interdisciplinar que a gente precisa lançar mão, né? De um educador físico, sobretudo, de um bom nutricionista, terapia, gente, é muito bacana também que a gente faça, porque nós sabemos que nessa faixa de idade, né? Culmina também esse período da menopausa com um índice muito grande de suicídio entre as mulheres, porque esse declínio hormonal também gera uma situação de ansiedade maior que pode levar a uma depressão. Então, toda a atenção do mundo para essas situações todas. Bom, a reposição hormonal é um dos tratamentos, né, para os sintomas da menopausa, mas há também outros caminhos a serem percorridos com uma boa indicação. Então, doutora Camila, eu queria entender, né, o que se aplica melhor para cada necessidade de forma individualizada, como e quando repor e quais os riscos e benefícios de uma reposição hormonal? Então, eu acho que a reposição hormonal vem para tentar devolver àquela mulher os níveis hormonais normais, né? Que vão devolver a ela as funções adequadas. Então, essa mulher que passa a ter queixas diversas, que perpassa por pele, cabelo, secreção lacrimal, alterações de desejo, ressecamento no geral, saúde mental, como você acabou de comentar, né? É uma mulher que está mais propensa aos desequilíbrios mentais e, dentre tantas outras coisas, ela precisa, como estratégia, lançar mão de algumas estratégias, como a doutora Edza também acabou de trazer, né? Ela precisa dos alicerces básicos entre sono, alimentação, exercício físico e a reposição daquilo que for necessário, não apenas os hormônios, mas os demais nutrientes que ela precise repor. Então, acho que esse é o cenário básico de abordagem, né, dessa paciente. Precisa ser multidisciplinar, precisa pensar em todos esses aspectos e oferecer a ela uma padronização ali do que é individualizado para ela, de acordo com a demanda individual dela, porque apesar de serem inúmeros os sintomas envolvidos nesse período, nem toda mulher vai carregar todos eles na mesma intensidade. Então, esse olhar para entender o que acomete mais aquela mulher e o que a gente vai abordar para ela em especial, a gente vai precisar ter cuidadosamente com cada uma delas, né? E a partir daí individualizar não só as propostas, mas as doses também, né? E aí, quando você pergunta com relação à terapia hormonal especificamente, né, a gente vai conversar com a paciente sobre as vias de administração que a gente tem para oferecer as reposições, né? Precisar individualizar qual hormônio ela precisa dentro do cenário dela, dentro das queixas que ela traz. De um modo geral, todas as mulheres vão se beneficiar, aquelas que não têm contraindicação vão se beneficiar ali de uma reposição do estradiol, da progesterona, da testosterona. Isso é mais ou menos o centro da questão, né? Mas a gente vai individualizar para cada uma as doses que a gente precisa fazer, pesando riscos e benefícios que vão variar com o que ela traz de história clínica dela, o que ela traz de comorbidades dela, o que ela traz de fatores que a gente vai precisar observar para entender se ela tem elegibilidade ou não, né? Ok. Bom, eu vou abrir aqui um parêntese também, porque me ocorreu, lendo uma informação esses dias, nós precisamos abarcar todas as mulheres, né, doutora Edza? Em 2022 foi feito o primeiro estudo que quantificou as queixas da menopausa em mulheres com transtorno do espectro autista, visto que, segundo esses estudos, elas têm as enzimas, né? As enzimas são quantidades e receptores de estrogênios diminuídos. Então, eu queria, doutor Jorge, que o senhor me desse um norte, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui sobre essa situação, né, do transtorno do espectro autista, como deve ser a abordagem com essa mulher. Veja só, o paciente do transtorno do espectro autista, a primeira coisa que a gente tem que abordar é o intestino. Porque vários estudos mostram que mudanças no equilíbrio de neurotransmissores são preponderantes nesse tipo de paciente. Então, a depender do grau, a depender do tipo individual de necessidade, a primeira coisa a se fazer é corrigir esse intestino, porque você vai melhorar níveis de serotonina, de dopamina, que já vai ajudar bastante. Existem alguns ativos antes da reposição hormonal que a gente precisa equalizar nesses pacientes, porque inclusive melhoram a quantidade e a qualidade dos receptores dos hormônios.
Então, um deles é a melatonina. Normalmente o paciente autista ele tem um sono conturbado, ele tem uma produção menor de melatonina e a melatonina é o principal sensibilizador do receptor hormonal. Então, mesmo que a quantidade de receptor seja menor, mas se esse receptor for mais eficiente, isso vai melhorar a qualidade da sua reposição hormonal. Uma coisa importante do autista é a interação interpessoal. Então, e normalmente o autista ele tem uma deficiência muito grande de ocitocina, que é o hormônio que melhora muito essa relação interpessoal. Então, o uso de ocitocina nesse paciente é muito importante. O cúrcuma e o ômega são também dois ativos muito importantes, porque eles são antioxidantes de ação no sistema nervoso central. E o autismo não deixa de ser uma doença inflamatória, onde você tem inflamação neurocentral. Então, cúrcuma e ômega são muito importantes. E com isso, você pode otimizar a sua reposição. Então, feito tudo isso e esse paciente desinflamado, você vai ter melhor resultado na sua reposição hormonal. Porque, na realidade, se tem uma dúvida se é verdadeiramente uma diminuição de receptor ou uma diminuição de resposta desse receptor. Então, quando você desinflama, você melhora. Porque no sistema nervoso central a gente tem receptor para todos os hormônios. A gente no cérebro tem receptor de testosterona, de progesterona, de estradiol. Então, quando você faz tudo isso, quando você tem a visão do todo, quando você melhora a alimentação, o autista, o glúten é altamente inflamatório, piora a qualidade do tratamento se esse paciente não tira. E o que acontece? Quando a gente vai ver o paciente autista, derivado de leite e glúten são muito presentes na alimentação. As mães que conseguem tirar isso desde a infância para esse autista adulto que vai chegar na menopausa, vai melhorar bastante a possibilidade de tratamento. E aí, fazer a reposição hormonal daquilo que é pertinente, caso não haja contraindicação. Por exemplo, a progesterona é muito importante no autista. A progesterona modula o humor, melhora a agressividade, a irritação. O autista ele se irrita muito, por exemplo, com barulho. Então, assim, a progesterona ajuda bastante nisso, além de ajudar no sono. A testosterona e o estradiol, que é o hormônio crucial e fundamental para a mulher. O estradiol tem mais de 400 funções no corpo feminino e o estradiol também vai ajudar bastante nessa parte. Então, assim, fazendo o cuidado com um todo, você otimiza a possibilidade de reposição hormonal, porque fora você aumentar o número de receptor, porque, por exemplo, a progesterona aumenta o número de receptor para estradiol, o estradiol aumenta o número de receptor para testosterona, você desinflamando, você melhora a capacidade desse receptor, otimizando o resultado da sua reposição. Para vocês verem que não é frescura quando a gente fala de alimentação, né? Falar, que não tem que ter glúten, não tem que ter lactose, tem que ter só conhecimento, porque a partir do momento que você tem conhecimento, você internaliza isso e entende o que aquilo ali vai agir no seu organismo. Porque uma coisa é você ter 20, 30 anos e o seu metabolismo a top para poder processar qualquer coisa que você ingere, né? Uma outra coisa é nessa fase onde a gente já não tem mais essa capacidade, a gente tem que trabalhar com essa modulação, inclusive, para nos proteger nesse sentido e começar a entender que não é questão de frescura, não é questão de ir para a academia para ficar com o corpo bonito, é questão de entender o que as transformações do seu corpo e dar uma mãozinha, dar uma ajudinha que não custa nada. Não tem coisa melhor do que você acordar de uma noite bem dormida, de você se alimentar bem e sentir e perceber com os resultados da sua performance no seu dia que você está nutrindo o seu corpo, que você não está somente matando a sua fome, você está nutrindo o seu corpo. Portanto, gente, daqui até o final desses episódios que nós estamos compilando para vocês, vem muita informação boa. Impressionante como a questão do intestino está ligado à boa saúde, né? Impressionante. Ainda que a gente faça a reposição hormonal, mas associada a ela tem que vir, sim, a questão da suplementação alimentar com algumas coisas que na nossa dieta habitualmente a gente não tem esse aporte, né? Vitamínico, o ômega 3, por exemplo, que você acabou de citar aí. Portanto, essa suplementação, atividade física e, quando bem indicado, a reposição hormonal, eu acho que a gente vai passar muito bem por essa fase, né?
É verdade, muitas pessoas não sabem, mas o órgão do nosso corpo que a gente tem mais neurônio é o intestino, não é o cérebro. Pois é, então. Eu já nem sei quem é o primeiro mais, se é o cérebro ou se é o intestino. Pois muito bem. Nós ouvimos muito também, doutora Camila, a gente percebe algumas semelhanças entre mães e filhas, né? Eu percebo com relação à minha mãe, percebo da minha filha com relação a mim. E eu queria saber se, nessa questão da menopausa, isso tem também explicação genética para que a gente passe também com mais ou menos sintomas, essa questão da hereditariedade. Sim, existe, como para outras coisas na vida, essa correlação, né, entre a história da mãe e a história da filha. Mas a menopausa traz uma característica que é o quanto que a qualidade de vida daquele indivíduo individualmente vai contribuir para a sua menopausa. Então, não é exatamente só a condição que vem associada à genética daquela mulher, que teve uma mãe que menopausou tardiamente ou precocemente, isso vai pesar para ela, mas a qualidade de vida que ela tem e o estilo de vida que ela vive, com as escolhas que ela fez, vão repercutir no que ela vai viver. E dessa forma ela pode viver uma menopausa anterior mais precocemente do que a menopausa da própria mãe, né? Então não Certo. tem essa condição das escolhas individuais interferindo no resultado. Certo, eu vou botar só mais uma duvidazinha aí, que é muito comum quando a gente está caminhando para essa condição dos primeiros sintomas e começamos a discussão entre nós, mulheres mesmo, uma dúvida muito frequente, uma associação que se faz quase que imediatamente. Aí eu não vou fazer reposição hormonal, porque reposição hormonal dá câncer. Eu queria que você comentasse isso. Esse eu acho que é o grande tabu, né? Que cerca a reposição hormonal aí nos últimos anos. Isso tudo começou de um estudo publicado lá atrás, há uns 20 anos, né, doutor? 20, 25 anos. 5 anos. Quando veio o estudo chamado WHI, que foi um estudo que estudou as mulheres em reposição hormonal. Ofereceu reposição hormonal a um grupo de mulheres. No entanto, esse estudo utilizou um estradiol, um tipo de estrogênio, que era um estrogênio equino derivado de éguas, de urina de égua. Então, esse foi o estrogênio avaliado naquele estudo, associado ainda a uma progesterona de uma qualidade também ruim no sentido de efeito colateral. Então, a gente tem um estudo conduzido há muitos anos com drogas totalmente diferentes das drogas que a gente dispõe hoje. Então, os resultados que aquele estudo trouxe lá atrás não se mantiveram como uma verdade até hoje, porque houve uma evolução com relação ao tipo da droga que a gente consegue oferecer, houve uma evolução com relação à via que a gente consegue oferecer esse hormônio. Lá atrás, nesse estudo, além da qualidade das drogas em si serem questionadas, houve uma oferta por via oral. Um hormônio dado por via oral tem uma passagem hepática e muito mais efeito colateral. Torna-se muito mais associado a distúrbio de coagulação e outras coisas que vão passar pela cadeia do risco aumentado para um câncer. Então, esse foi um grande marco na história, um estudo que veio negativamente falando de reposição hormonal, mas isso não se consolidou. E ao longo do tempo, vários estudos vêm surgindo, trazendo como de benefício essa reposição hormonal, né? E a principal causa de morte de uma mulher no climatério é doença cardiovascular, num percentual muito maior do que a morte por câncer de mama. Então, a gente precisa desmistificar um pouco esse medo e trazer para a realidade todas as outras perdas e ganhos que estão envolvidas nessa fase e não ficar com um fantasma de um câncer de mama que tem um percentual muito menor de ocorrência com relação a todas as outras queixas que todas as outras mulheres terão. Verdade. A gente precisa acreditar na ciência, né? Nenhum tipo de terapêutica entra no mercado sem que tenha comprovação, sem que tenha excelência naquilo e comparação também, como você falou dessa pesquisa aí. Óbvio que nós evoluímos muito, hoje já se fala dos hormônios, já se trabalha com os hormônios bioidênticos para que qualquer tipo de irregularidade seja mínima mesmo. E na ciência não tem nada exato. O que se estuda é como cuidar das pessoas que vão envelhecer mais, tanto homens quanto mulheres. E nós, mulheres, como temos essa variação hormonal importante, é claro que a gente tem que avaliar o nosso estilo de vida. Uma mulher aos 40 e poucos anos, 50 anos, está muito produtiva. Algumas, inclusive, iniciando a vida da maternidade, né? Optando em congelar seus óvulos e optando por uma gravidez mais para frente. Enfim,
São vários as nuances que precisam ser analisadas antes da gente associar diretamente a um problema mais sério. Vamos avaliar como um todo, né? O nosso estilo de vida mudou muito, nós estamos vivendo mais e, portanto, nós precisamos desse respaldo para viver bem. Já que você falou aí, e existem realmente muitos mitos, né, em torno do assunto, vamos fazer um ping-pongzinho rápido? Por exemplo, respondam na ordem que vocês considerarem aí, viu, gente? Não tem nenhuma competição, não precisa bater a mão para ser mais rápido, não. Mas, por exemplo, mulher na menopausa não tem prazer. Quem é que pode me dizer se isso é mito ou verdade? Mito. Mito, super mito. Tá vendo como a Edza falou rápido? A questão da libido não está ligado à fertilidade, à inutilidade da mulher. Mito. Mito ou verdade? Uma verdade. Verdade, não tá Verdade. ligado. Não tá ligado. A questão da Ela libido... não precisa estar Ah, fértil sim. para ter libido. Exatamente. Verdade. Então, vou repetir. A questão da libido não está ligada à fertilidade e inutilidade da mulher. Verdade. Verdade. A reposição hormonal é para todas as mulheres. Mentira. Mentira. Isso Precisa é um ser mito mesmo, individualizado. precisa ser avaliado, né? Eu poderia dizer que era para quase todas, mas é mentira. Pois é. Na menopausa, todas as mulheres sentem calores. Mentira. Mentira. A menopausa pode reduzir a libido, Verdade. Sim, mas a gente tem como corrigir. mas a gente corrige. A menopausa só chega depois dos 50 anos. Mentira. Mentira. Tem mulheres, inclusive, que entram na menopausa cirúrgica, né, Existe a doutor? menopausa precoce. Exato, Existe a também. menopausa cirúrgica. A propósito, já que a gente abriu essa janela, uma menopausa precoce, ela cursa com os mesmos sintomas se ela viesse na fase certa ou ela ainda traz um peso um pouco maior? Ela cursa com os mesmos sintomas, só que acontece antes dos 45 anos. O que os estudos mostram é que o impacto na saúde dessa mulher pode ser maior porque ela vai passar maior tempo de deprivação. Agora, eu não posso me furtar de falar um pouco de câncer de mama. Durante longos anos eu dei aula sobre isso. É uma das aulas que eu dou para os meninos na academia da menopausa. Primeira coisa é o seguinte, 51% das mulheres morrem na menopausa de doença cardiovascular, 3% de câncer de mama. O maior protetor do coração é o estrogênio. O estudo WHI, eu, quando discuto com um médico que é contra a reposição hormonal, vejo que ele não leu direito. Porque epidemiologia é a arte de mostrar aquilo que você deseja. Então, assim, o que mostrou o estudo WHI? Que era com o hormônio errado, pela via errada e na dose errada. Ou seja, hormônio de égua, por via oral e numa dose maior com a progesterona ruim, que era a medroxiprogesterona. Um aumento de 20% de câncer in situ. Quando você olha isso, parece algo impactante. Aí quando você olha os números, as mulheres que não usaram no estudo, 5 mulheres a cada 10 mil tiveram câncer de mama. E nas que usaram, 6 mulheres em cada 10 mil tiveram câncer de mama. Só que esse aumento de 5 para 6 é um aumento de 20%. Só que o que ninguém olhou foi que das mulheres que usaram o hormônio ruim, na dose ruim pela via ruim, ainda morreram menos do câncer de mama daquelas que tiveram sem usar hormônio. Então, assim, é preciso que você tenha alguém que conheça o assunto profundamente. O que todos os estudos mostram atualmente, o estudo mais novo é um estudo que foi divulgado em março de 2021 pelo Jornal Europeu de Câncer de Mama, mostrou que mulheres que fizeram reposição, o estrogênio não impactou nem positivamente nem negativamente, mas as que usaram testosterona reduziram o risco de câncer de mama in situ em até 40%. Então, é esse estudo que eu tenho aberto no meu computador e mostro para todas as pacientes que têm medo, porque essa é a realidade de hoje. Por quê? Porque hoje a gente faz reposição com hormônio bioidêntico e não usa via oral para reposição. A gente usa via transdérmica, ou gel ou implantes hormonais. Essa é a maneira adequada, numa dose adequada, com acompanhamento de alguém que tenha conhecimento do assunto. E a paciente que vai ter contraindicação é aquela paciente que teve ou que tem uma parente direta, como a mãe, que teve um câncer de mama com receptor hormonal positivo. Ou seja, nem todos os cânceres de mama são contraindicação, que você pode ter um câncer de mama que não tenha receptor de hormônio. Então, isso precisa ser bem investigado. É por isso que é muito mais fácil dizer que não pode usar, porque para manter uma reposição na mulher tem que ser alguém que estude muito, que tenha acompanhamento, que tenha um link com um mastologista que não seja hormoniofóbico. E é isso que a gente faz. A gente cria uma rede de médicos que tem conhecimento em longevidade, em reposição, independente da especialidade, inclusive mastologistas, e que não tenham nem fobia nem paixão por nada, a não ser pela qualidade de vida das suas pacientes. Pois muito bem, voltando aqui para os mitos e verdades, alimentação equilibrada e exercício físico amenizam os sintomas da menopausa.
Verdade. Verdadíssima. Todo tratamento para a menopausa causa efeitos colaterais. Não. Não, Mito. mito. Depressão e Eu corrigiria. Sim. Qualquer tratamento para qualquer coisa pode causar efeito colateral, porque tudo na vida tem efeito colateral. Até água em exagero pode dar efeito colateral. Então, a pertinência do efeito colateral existe. Agora, existem coisas que tem mais, tem menos. Por isso que você tem que saber a dose certa, a pessoa certa de indicar, porque tudo pode ter efeito colateral. Até porque é natural, não tem efeito. Tem. Mas é por isso que você tem que ter conhecimento. Por exemplo, tem gente, eu estou usando cúrcuma, depender de como e do tipo de cúrcuma e da cápsula. Se for ruim, você pode ter ardência no estômago. Então, assim, tudo pode ter efeito colateral, mas não é obrigatório a ter. Verdade. Bom, depressão e ansiedade são sintomas da menopausa. Verdade. Se a mulher fizer reposição hormonal, ela vai ter câncer. Já falamos aqui. Mito, né, gente? Mito. O período da menopausa pode durar até 20 anos ou mais. Verdade. Durante a menopausa, o metabolismo cai cerca de 2% a cada década. Verdade. Não quero, gente, não quero esse declínio. Toda mulher na menopausa engorda? Toda mulher na menopausa engorda? Não. Assim, depende muito do estilo de vida, né? Mas se ela não fizer reposição hormonal nunca, em algum momento ela vai engordar, porque a conta não fecha. É aquela paciente que tem um estilo de vida bom, que malha, faz dieta, mas o metabolismo basal vai caindo e vai chegar um momento que mesmo ela mantendo aquilo, ela já não consegue mais manter o percentual de gordura. Às vezes o que acontece é que ela não tem ganho de peso, e as pessoas confundem ganho de peso com engordar, mas ela tem uma piora no percentual de gordura, que aumenta a inflamação e aumenta o risco das doenças do envelhecimento. Bom, e quais são as estratégias, então, que nós possamos adotar para promover saúde e bem-estar durante essa fase da vida? Eu sei que nós vamos falar isso em doses homeopáticas aqui até o final dos nossos episódios, mas para a gente já começar, desde esse primeiro aqui, já plantar uma sementinha para que no final a gente já esteja com essas sementinhas germinando e já estejamos dentro de um estilo de vida satisfatório para garantir uma boa qualidade de vida. Eu enumero assim 5, a principal. Primeiro, procurar um bom médico que lhe dê o suporte necessário, porque sem conhecimento você não vai conseguir esse suporte. Segundo, o estilo de vida. Hoje a nossa genética não é garantia, nem que vai ser bom, nem que vai ser ruim, mas as nossas escolhas é que vai determinar se teremos uma boa qualidade no fim da nossa vida. Terceiro, procurar dormir bem. Segundo, uma dieta equilibrada. E terceiro e quinto, né? Diria a vocês, os relacionamentos, né? Com quem você se envolve, o ambiente onde você está. E saber que se você quer ter uma qualidade na velhice, você precisa de mobilidade. E para se ter mobilidade, você precisa sair realmente do sofá. Não ficar, Alexa, bota música. Faça tudo via Alexa. Controle remoto. Controle remoto. Não existe isso, né? Então, o estilo de vida, exercício físico, eu agora com 60 anos estou aprendendo a nadar. Ciclismo já faz parte da minha vida. E entrei também na canoagem. Além, é claro, de musculação 4 vezes na semana. Porque o músculo é que vai me dar condição de ter o estilo de vida que eu quero e amanhã eu ter mais mobilidade. Maravilha! Falou uma coisa importantíssima. Tem um estudo em inglês que mostra que o seu parceiro de vida piora o risco de você ter doença cardiovascular mais do que a sua genética. E aí o que eu falei do relacionamento, com quem você se relaciona. É verdade, a gente não tem que ter medo de romper, viu, com ciclos que estejam nos causando mal, né? Não temos que nos moldar para caber em situação nenhuma, nem relacionamento, nem amizade, nem profissional, dentro da gente, junto com os nossos sonhos, tem uma força muito grande também. Agora, desses dias, né, que a gente está passando aí pela premiação do Oscar, ontem eu até comentei de um filme que Nayade, que é aquela nadadora que foi de Cuba, Flórida, né? Já aos 64 anos, olha que incrível, só naquela situação ali ela se livrou de um peso que aconteceu na adolescência dela, que ela carregou por muitos anos, ela superou a questão do etarismo, da idade, das pessoas não acreditarem que ela com essa idade conseguiria fazer esse percurso, enfim, para isso e para muitas outras coisas que a gente acha que o nosso tempo acabou, ele só está começando.
Então, junto com esse medo, coloque também coragem. Vamos botar isso na balança e botar força, e botar intenção na nossa coragem para realizar tudo que a gente veio aqui nessa vida para realizar. Bom, eu tenho agora o nosso quadro, nós temos o nosso quadro Mais Pausa. Esse sim vai fazer um contraponto, porque independente da fase, é muito importante que a gente pause ao longo dos nossos dias, semanas, meses da nossa vida, para olhar para dentro e saber onde é que está esse sonho e quais são os caminhos que eu vou traçar para segui-los. Então, nesse momento agora, eu queria perguntar para cada um de vocês qual momento da vida de vocês merece mais pausa, seja para curtir ou seja para se aprimorar em qualquer coisa que vocês queiram. Edza. O momento da vida, você fala em idade? Um momento, assim, do seu dia ou da sua vida, ou um planejamento no seu ano que é extremamente necessário para te dar esse gás. Seja para você se aprimorar enquanto profissional, enquanto ser humano, ou mesmo para você descansar, como você já falou aí, que faz tantas coisas interessantes e boas. Eu só queria que você desse um exemplo clássico. Isso não falta de jeito nenhum. Esse é o meu tempo, é a minha pausa e é um tempo só meu. É isso, são meus exercícios físicos, é minha massagem e é o meu momento hoje com meus netos. Eu já estou querendo esse dos netos, viu? Estou me preparando para ele. Camila? Eu acho que é um momento em família, né? Umas férias, uma viagem, um passeio em que você curte seus filhos e curte sua família sem o peso do dia a dia. Eu acho que isso para mim é bem restabelecedor. E o momento individual em que a gente vai, faz o exercício físico, encontra com amigos. Eu acho que a gente, enquanto indivíduo, enquanto mulher, apesar das 1001 funções e apesar das 1001 demandas que dependem da gente dentro de casa, a gente precisa saber ter o nosso momento individual, como você disse em algum momento, não só para cuidar da gente fisicamente, mas mentalmente. E eu acho que quando a gente fala de um bom relacionamento, contribuindo para um bom envelhecer e para uma boa longevidade, não é só o relacionamento afetivo com o parceiro, enfim, em casa. São os relacionamentos que você constrói e os momentos de trocas que você consegue instituir. Então, assim, é bem importante para mim o momento de troca com amigas, com pessoas que tragam, que rodem na mesma energia e que pensem mais ou menos da mesma forma e que a gente consiga fazer trocas bacanas ali naquele momento. Isso é bem... Acho que é bem... É bem o seu saudável. tempo, né? É o seu tempo. E é um tempo que nós todas, sobretudo nós mulheres, devemos tirar. Porque, de fato, não são 1001, não. São muito mais que 1001 atividades que a gente absorve ao longo da nossa vida. E é muito importante essa pausa diariamente. Meditação está na minha vida, como o yoga, me preparando para a etapa seguinte, seja lá do que for, sabe? Cumprindo ou não o calendário que eu coloco ali para o meu dia, a minha pausa é sagrada. Se eu tiver meia hora, vai ser meia hora. Se eu tiver 5 minutos, mas nunca deixar esse tempo passar batido. Você precisa fazer uma repaginada, né, na sua organização mental para que seus dias sejam mais suaves e sejam felizes. Restabelecer o nosso estado natural, que é uma respiração calma, tranquila. E isso se consegue com pequenas pausas ao longo do nosso dia. Deixa eu falar uma coisa. Quando a gente pensa no climatério e na menopausa e traz para esse quadro do menos pausa, a gente pensa que assim, é um momento da vida em que a mulher, naturalmente, vai rolando uma desaceleração, né? Em algum momento, não falo logo no início do climatério, mas em algum momento a vida prevê uma desaceleração. É a inteligência do nosso corpo, né? E é importante que essa desaceleração esteja acompanhada de muita saúde, de muito bem-estar, justamente para que a gente possa, neste momento, que é quando a vida nos permite menos função e menos trabalheira, é importante que a gente possa olhar para si mais ainda e garantir naquele momento usufruir do tempo mais livre, do tempo mais disponível, de menos trabalho, de menos demanda. Exato. Então, assim, a saúde nessa fase é absolutamente importante para garantir essa curtição na hora que a vida lhe dá isso aí para você curtir. Exatamente. Né? É saúde na hora certa. É trocar o sofá por atividade, né, Edza, como você acabou de falar, parar de dar ordens para a Alexa fazer as coisas por você. E se tem que ter um momento sofá, que seja ao lado das suas amigas, dando muita risada e fazendo essa convivência social também com outras mulheres, um fator assim muito potencializador da nossa força. Gente, esse nosso quadro aqui de Mais Pausa é um oferecimento do Conect. Olha que espetáculo, é um congresso que vai acontecer aqui, relacionado à ciência da longevidade e da vida saudável, que vai reunir profissionais de todo o Brasil
com muito gabarito, com muita competência para interagir com todos vocês. As inscrições já estão abertas, vocês podem acessar lá no conectsalvador.com.br, como vocês estão vendo aí. Será nos dias 25 e 26 de outubro, e eu, se fosse você, não perderia de jeito nenhum, porque está muito bacana. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo muito a sua presença, Camila, Dr. Jorge, doutora Edson. Foi um papo gostosíssimo e haverão outros. Nos vemos aqui em outros episódios. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada pela companhia. Eu quero sugerir que vocês acompanhem o nosso conteúdo no @Academia da Menopausa e se inscrevam também lá no nosso canal do YouTube para participar conosco mais ativamente na íntegra de todo esse conteúdo que está sendo produzido com muito carinho para você. Muito obrigada e até a próxima.